Olá, meus amigos, tudo bem? Deus abençoe você e toda a sua família. Hoje nós vamos falar sobre 5 atitudes que você deve colocar elas em prática na sua vida para você vencer o pecado, para você vencer as lutas, para você vencer os problemas. Mas antes, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito e ainda não ativou o sino de notificações, ative também o sino de notificações. E deixe seu like, que é muito importante para a divulgação desse vídeo, para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Hoje nós vamos falar sobre Davi, sobre algumas atitudes, posicionamentos que ele tomou para mudar a situação que ele estava espiritualmente. Você sabe que o pecado, ele é um inimigo número 1 da comunhão com Deus, da nossa comunhão com Deus. O pecado, ele tem o poder e a força de nos afastar da presença de Deus. Eu não vou entrar aqui no mérito do que Davi fez, do pecado que ele cometeu, do erro que ele cometeu. Eu não posso aqui acusar Davi e falar que o erro dele foi grave, porque aos olhos de Deus, tanto o pecadinho quanto o pecadão é tudo a mesma coisa. Não existe esse negócio para Deus. Uma mentirinha, uma mentirona, um pecadão, não existe. Então, eu vou ler apenas 2 versículos com vocês, mas eu quero que você medite em 2 Samuel e leia toda a história. 2 Samuel 10, 11, 12, 13 também seria muito bom. A gente vê que Davi vinha ali reinando, o seu reino prosperando, de vitórias em vitórias, até que ele caiu, até que ele errou, até que ele pecou. Você sabe o que aconteceu. Ele acabou caindo com a esposa de um dos seus soldados, um dos seus melhores soldados. Ele teve um filho com ela, ele acabou mandando o soldado para uma linha de frente de uma guerra, o soldado acabou morrendo, ele já fez isso propositadamente. E, além disso, quando o profeta veio visitar Davi, disse para ele que Deus não tinha se agradado daquela atitude dele, não só de ter cometido o erro, o pecado, mas de ter ocultado tudo aquilo, porque Davi ocultou aos olhos dos homens, menos aos olhos de Deus. E o profeta Natã disse para Davi que por causa daquilo ele ia sofrer muito, ele ia colher as consequências do erro dele. Claro, o perdão de Deus ele teve, como você vai poder acompanhar, mas ele ia colher as consequências. E uma dessas consequências era a morte daquele filho que ele tinha tido com Betseba. E de fato, o menino adoeceu de uma forma muito grave. Davi orou, Davi se humilhou a Deus, Davi pediu para Deus não permitir que aquele menino morresse e o menino morreu. Mas depois de tudo isso, Davi teve 5 atitudes que foram fundamentais e que mudaram de fato a sua realidade espiritual. Fez com que Davi novamente se aproximasse de Deus e voltasse a ter um reinado de vitórias. E acima de tudo, alcançasse o que de mais valioso nós temos, que é a nossa salvação. Acredite, você está nesse mundo, nós estamos nesse mundo em busca de um objetivo que é principal, que é a nossa salvação. Vitórias, conquistas, bênçãos, tudo vai ficar por aqui, tudo. Mas o que nós vamos levar para a eternidade é a nossa alma. Por isso que nós estamos fazendo esse vídeo, para ensinar você a vencer o pecado, para vencer o mundo e sair dessa situação que você caiu, se você de fato caiu no pecado, muito mais forte. Esse vídeo serve também para você que às vezes orou, pediu algo a Deus e não foi atendido. E por conta disso você está aí frustrado, triste, para baixo, angustiado, amargurado. E o que fazer diante de um não de Deus, diante de uma resposta que você não teve? Aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20, diz assim: Então se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. Então, aqui está, nesse versículo, está as 5 atitudes que Davi tomou que mudou o rumo da vida dele. Então vamos detalhar para você entender que você vai precisar também tomar essas atitudes se você de fato quer vencer o mundo, se você de fato quer vencer o pecado. Primeira atitude, coloca na tela por favor, ele se levantou. Vamos agora a um versículo que é muito forte, de Josué,
capítulo 1, versículo 2. Olha o que Deus disse para Moisés após a morte de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Errou, falhou, está triste, decepcionado, triste consigo mesmo. Se lamentar não vai resolver o problema. Reclamar não vai resolver o problema. Murmurar, muito menos. Deus, para aqueles que desejam vencer o pecado, a primeira atitude que Deus exige da pessoa é uma atitude de se levantar. Ou seja, sacudir a poeira do corpo. Moisés estava morto, estava ali Josué chorando. Para de chorar. Para de chorar pelo erro que você teve. Para de procurar culpado. Se levanta. Toma atitude. Bola para frente. Para de olhar para trás. Para de chorar pelo leite derramado. Pela morte da bezerra. Agora Deus quer ser contigo. Agora Deus quer começar através da sua vida uma nova história. O que passou, passou. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Prosseguir para o alvo. Para isso, você tem que tomar a atitude de se levantar. Eu errei. Está aqui quem errou. Eu errei, mas eu quero me consertar. Eu errei, mas eu quero tomar uma atitude, eu quero ser diferente. Zaqueu errou, roubou, mas a partir de hoje eu vou devolver quem eu roubei. E se eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Deus espera de você essa atitude inicial. Essa atitude inicial que não vai partir de Deus para você, e sim de você para Deus. De mim, eu, Cleiton, para Deus. Essa foi a primeira atitude. Segunda atitude, coloca na tela, por favor. Segunda atitude, se lavou. No passado, essa palavra se lavar quer dizer purificar. Então, quando a pessoa no passado ela cometia um pecado, espiritualmente ela se sujava. Então, o que a pessoa fazia? Ela se lavava e espiritualmente, pela fé e pela tradição também, ela estava se purificando do pecado dela. Olha o que diz a palavra de Deus aqui no livro de 1 Coríntios 5:7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, ou seja, do pecado, do passado, dos maus pensamentos, das coisas erradas, do mundo, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, ou seja, o sacrifício que derramou o sangue por nós, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Hoje, como que nós somos purificados? Como que nós nos lavamos? Quando nós reconhecemos diante de Jesus os nossos erros, as nossas falhas. E arrependido, eu busco perdão. Então Jesus vem, me perdoa e me lava através do sangue dele. E uma vez ele te lavando, aquilo que você fez, o erro que você cometeu, ele cai no esquecimento. E você se torna uma pessoa limpa, uma pessoa pura. Por isso que hoje nós vivemos no tempo da graça. Calma, isso não te dá liberdade para você viver no pecado, para você viver no erro. Porque seria muito fácil a pessoa dizer assim, então é assim? Então toda vez que eu pecar eu vou pedir perdão. Cuidado, porque existe o pecado e iniquidade. Iniquidade é quando a pessoa já não consegue mais largar o erro. Já viu quando a pessoa tem um vício de cigarro, por exemplo? Ela não consegue ficar um dia sem fumar. 1 hora se bobear sem fumar. É um cigarro atrás do outro. Cuidado para o pecado não virar uma iniquidade, ou seja, um vício. E isso distanciar, separar literalmente você de Deus e por conta disso você perder a sua salvação. Então, recapitulando, ele se levantou, primeira atitude de Davi. Segunda, ele se lavou. Agora, coloca a terceira atitude na tela. Depois que Davi se lavou, ele se ungiu. Davi vinha ali de uma alta, de uma crescente de vitórias no seu reino. Davi era um rei aclamado, respeitado. E tudo isso porque lá atrás, Samuel ungiu ele a rei. Davi, que era um mero pastor de ovelhas, Deus o escolheu, Deus o separou e ungiu Davi para reinar no lugar de Saul, que estava em desobediência à palavra de Deus. Ou seja, essa unção que Davi fez foi ele dizendo para Deus, eu quero novamente ser separado para o Senhor. Eu quero novamente que o Senhor me use.
Eu quero novamente ser usado como eu estava sendo. E a gente vê que Davi teve uma derrota, que foi a luta que ele acabou não indo lutar, mas a partir desse momento, se você for ler os capítulos e versículos à frente, foi uma vitória atrás da outra. Foi uma bênção atrás da outra. Olha o que a Bíblia fala sobre essa unção. Diz aqui em Atos 4:26. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha que legal. A unção hoje, o azeite, ele é o símbolo do Espírito Santo. Essa unção nós podemos aqui também comparar ela ao Espírito Santo. Então, primeiro, você se levanta, depois você se limpa, se lava do mundo do pecado. Terceiro, o Espírito de Deus vem sobre você para te separar. Ou seja, como diz aqui no texto, coloca o versículo novamente, por favor. No finalzinho, olha só que legal. O Senhor se levanta, os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor, com letra maiúscula, que é o próprio Deus, e contra o seu ungido. Ou seja, Deus considera o ungido como se fosse uma propriedade dele. Por isso que no ungido de Deus o mal não toca. Então Davi viu que o pecado acabou dando uma brecha para o mal agir, para o mal se manifestar. Mas a partir do momento que ele se ungiu, ele se blindou contra toda a atuação do inferno, contra toda a atuação das trevas. E ali ele se separou novamente para Deus. Coloca a quarta atitude que Davi tomou. Quarta atitude, que também é muito importante isso. Ele mudou de roupas. Esse fato de mudar de roupas, Davi estava ali vestido de pano de saco em cinzas. Porque ele estava se humilhando a Deus. E no passado, quando as pessoas se humilhavam a Deus, elas se vestiam dessa maneira. Então, ele que era um rei, que tinha uma veste real, ele estava ali vestido de cinza, sujo. Por isso que ele se lavou, por isso que ele se levantou, por isso que ele se ungiu. E o fato dele trocar de roupas, espiritualmente falando, olha só o que diz aqui em Apocalipse 22:14. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Nós vamos receber uma nova veste. Nós vamos entrar na nova Jerusalém. Está escrito na Bíblia que aqueles que foram selados estarão diante do trono vestidos de branco. Então essa veste nova que Davi colocou representava a nova vida que ele ia ter com Deus a partir daquele momento, como ele teve. Então, se você deseja vencer o pecado de fato, você deve tirar, se desfazer, jogar fora essa veste velha, essa veste da dúvida, do medo, da insegurança, das preocupações, de tudo aquilo que te afasta de Deus, de tudo aquilo que te distancia de Deus, e vestir essa nova veste de santidade, de pureza, a veste que vai te dar encontro para com o noivo. Lembra da parábola? Não sei qual parábola, acho que das bodas, se eu não me engano, das bodas ou então da grande ceia, se eu não me engano. Eu vou colocar o versículo aí para você acompanhar. Na Bíblia fala que quando o noivo entrou, ele viu que tinha uma pessoa que não estava vestida apropriadamente, com vestes de noivo, vestes reais. E assim Deus ele está à procura de pessoas que vão se vestir de uma forma digna para se encontrar com ele, com o noivo. Então procure se vestir dessa maneira, procure andar com Deus, procure ter comunhão com Deus. Abra mão, trocar de veste, vestir uma veste nova, é você deixar para trás a vida passada, a vida errada, a vida antiga e passar a viver uma nova vida, com novas atitudes, um novo comportamento, uma nova maneira de agir, de pensar e de se comportar. Quinta e última atitude que Davi tomou. Coloca, por favor, na tela. O texto diz que Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Ou seja, ele priorizou o relacionamento dele com Deus. Então ele primeiro se lavou, depois que ele se lavou, ele se ungiu, depois que ele se ungiu, ele mudou de roupas, aliás, pulei uma, né? Desculpe.
Primeiro ele se levantou, depois ele se lavou, depois ele se ungiu, depois ele trocou de roupa, que é a quarta atitude, e a quinta atitude, ele entrou na casa do Senhor e o adorou. Ou seja, ele mostrou para Deus que ele era o primeiro da vida dele. E ele não foi se encontrar com Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, as quatro primeiras atitudes, ele se preparou para ter um encontro novamente com Deus, um reencontro com Deus. E ali ele adorou. Ele não reclamou a morte do filho, ele não se lamentou pelo não que ele tinha recebido, ele apenas adorou a Deus. E se você ler nos capítulos à frente, está aqui Samuel 12, você lê para frente Samuel 13, 14, você vai ver as vitórias que Davi teve. Vai também ver as consequências que ele teve por conta do erro dele. Mas você vai ver que a misericórdia de Deus não o abandonou em nenhum momento. E você vai ver que o quanto ele se tornou vitorioso após essas 5 atitudes. Tá bom? Deixe o seu comentário aqui no vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, coloque aqui também. Deus te abençoe.